Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 19 de fevereiro, a nossa segunda-feira. Fica até o final do vídeo que tem o bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, começando as análises dessa segunda-feira, começando com Everton e Crystal Palace. Antes de começar, cara, falar que segunda-feira é uma rodada mais leve, né? São poucos jogos. Eu vou trazer aqui as melhores oportunidades para vocês preparar aí nessa segunda-feira alguns jogos que provavelmente eu irei trabalhar. Depois no fim de semana, cara, arretado de jogos, foram muitos jogos mesmo, praticamente aí 24 horas trabalhadas, em 12 horas no sábado, 12 horas no domingo, muito bem trabalhados lá no grupo Telegram. Se você ainda não tá no grupo Telegram, o link tá aqui embaixo, tá beleza? Assim como outros links também do Bolsa de Apostas, que é onde eu faço as operações, gestão de banca, que é a plataforma Bet Central, tá aqui embaixo também, beleza? A plataforma de estatística CS Score, beleza? Então tem todos os links aqui embaixo. Enfim, sem mais delongas, cara, vamos analisar esses jogos de segunda-feira. São poucos jogos, beleza? No final do vídeo tem um bilhete pronto. Começando com Everton versus Crystal Palace, cara, odd 1,70 pro Everton, será que é isso tudo? Quanto o Crystal Palace jogando fora de casa com uma odd de zebra, cara. Vamos olhar como é que tá a situação das duas equipes na tabela. O Crystal Palace é o 16º colocado, tá? E o Everton é o 18º, beleza? O Everton fez 26 gols e tomou 32, tá? E o Crystal Palace fez 27 e tomou 43. Dito isso, a gente consegue ver que são duas defesas frágeis. E aqui a gente tem um confronto de desespero, onde as duas equipes, né, vão pôr a gestão das duas equipes contam como esse jogo como vitória, contam com 3 pontos. Por quê? É um enfrentamento contra um time de parte de baixo da tabela. O Everton está enfrentando o 16º e o Crystal Palace está enfrentando o 18º, entendeu? Então, as duas equipes vão buscar a vitória para ficar cada vez mais distante da Championship, que é a segunda divisão da Premier League, beleza? Dito isso, como a gente tem a defesa frágil e um confronto desesperado e um ataque que tem uma média de fazer pelo menos um gol por partida, eu espero 2 gols nessa partida aqui. As duas equipes têm uma race bem ruim, dos últimos 5 jogos as duas equipes ganharam apenas um e o Crystal Palace, cara, perdeu 4 dos últimos 5 jogos, o Everton ainda empatou 2, tá ok? Então por isso talvez esse leve favoritismo pro Everton. Outra questão do Everton também é que o Everton tá aqui na parte de baixo da tabela, né, porque ele perdeu 10 pontos, por conta de alguma coisa que aconteceu lá com a confederação e tudo mais, acho que é fair play financeiro, e era para ele estar com 29 pontos aqui em 13º colocado, beleza? Então como ele perdeu 10 pontos, ele tá com 19 em 18º colocado. Então por isso também o Everton tá um pouco melhor do que o Crystal Palace, vamos dizer assim, dos últimos 5 jogos, pelo menos empatou 3, o Crystal Palace vem perdendo bastante, beleza? Então, cara, o que eu espero para esse jogo aqui? Gols. Nada no mercado de match odds, não confio numa odd 1,70 pro Everton, não colocarei meu dinheiro, tá? Se tivesse uma odd 2,20, 2,30, a gente poderia talvez explorar o empate anula, mas como essa odd tá 1,70, eu prefiro ficar no mercado de gols, tá bom? Segundo jogo que nós vamos trazer aqui para vocês é o Moreirense contra o Sporting, cara. Sporting Clube Portugal, é isso aí. 1,36 pro Sporting, cara. É a vitória do Sporting, tá? Viu o Benfica golear, cara, 5-1? 6-1 contra o Vizela, eu parei de ver no 5-1. Podia ter pegado mais um over limite aí, ó. Tá vendo o Benfica se distanciar de novo, né? 55 pontos, abriu 3 pontos de vantagem do Sport. O Sporting tem 2 jogos a menos, cara. Mas se não vencer esses 2 jogos a menos, não adianta nada. Então, aqui é vencer ou vencer. Por mais que joga fora de casa, é uma prateleira acima do Moreirense, que tá fazendo uma boa temporada, sexto colocado, 35 pontos e 21 jogos, ganhou metade. É interessante, mas aqui a gente tá falando de Sport, um dos maiores clubes de Portugal, cara. É possivelmente vitória do Sport. Aqui eu não exploraria o handicap -1 por conta de que as estatísticas até estão a nosso favor. A gente tem um Sporting que fez 58 gols em 20 jogos, ou seja, uma média de quase 3 gols por partida e de tomar menos que 1. Então, o handicap -1 fica bacana. Mas nós, por outro lado, nós temos o Moreirense com a defesa muito sólida, cara. Uma média de tomar apenas um gol por jogo. Em 21 jogos, tomou 24. Beleza? Então, eu iria pezinho no chão. O Sporting joga fora de casa. Tem o confronto da Europa League no meio da semana, né? Venceu o primeiro jogo de 3-1 dentro da casa do Young Boys, tá? Então agora joga em casa, podendo perder por até um gol de diferença. Perdendo por 2 gols de diferença, esse jogo vai para prorrogação ainda. Então tá muito tranquilo pro Sport. O Sport, acredito eu, que não irá poupar, irá com força máxima contra o Moreirense, até porque tá disputando o título contra o Benfica, beleza? E tá vendo o Porto ficar na cola também, tá bom? Apesar de ter 2 jogos a menos, volto a repetir, tem que vencer esses 2 jogos a menos, beleza? Então eu tô fechado com a vitória do Sport. Espero gols, não exploraria o handicap -1, a vitória do Sport é back super favorito ou para colocar num bilhete. Terceiro jogo que nós vamos analisar é o Atlético Bilbao contra o Girona,
cara, jogo carne de pescoço com osso. Meus amigos, se fosse o primeiro turno, cara, era empate anula Girona certo. Tanto que a gente pegou e acabou anulando o jogo, ficou de 1-1 no jogo do primeiro turno dentro da casa de Girona, tá? Enfim, agora nós temos o segundo colocado contra o quinto colocado, tá? O Girona, cara, vem de 2 jogos sem vencer, perdeu o último jogo de 4-0 do Real Madrid, mas é o Real Madrid, né? E empatou contra o Real Sociedade também, que é um time muito forte, beleza? Então, é até compreensível esses 2 jogos que caiu o rendimento do Girona, tá? Cara, se vencer esse jogo aqui, vai a 59 pontos, até porque o Real Madrid empatou o último jogo, empatou de 2-2, 1-1 contra o Rayo Vallecano. Até coloquei a vitória do Real Madrid, esse jogo aqui deu red, beleza? O Real Madrid foi misto, mas eu esperava tanto que saiu na frente no placar, mas acabou tomando um empate e não conseguiu fazer 2-1 a virada, beleza? Girona ganhando a 59 pontos. 3 pontos apenas de desvantagem contra o Real Madrid. Então, cara, esse jogo aqui é importantíssimo pro Girona. É vencer ou vencer, porque senão o Real Madrid continua a 6 pontos na frente do Girona, beleza? E tá vendo o Barcelona se aproximar, que tá com 54 pontos, beleza? Então é importante demais pro Girona jogando fora de casa. Cara, se é importante demais pro Girona, ele não vai querer perder, vai se expor, cara, também se torna um jogo para gols. O Girona que tem uma média de fazer 2 gols por partida e de tomar um. E o Atlético Bilbao tem uma média de fazer quase 2 gols por partida e também de tomar quase um gol por partida, beleza? Então, cara, por jogar em casa e o Girona pode complicar a vida do Atlético Bilbao, cara, a tendência desse jogo também é de se tornar aberto, beleza? Então eu exploraria o over 1,5, exploraria talvez o over 2,5 pré-live, se a odd tiver valor. João, como é que eu vejo se a odd tem valor? Cara, CS Score é rápido, beleza? Agora, se você quiser fazer manualmente, é você somar aqui os gols feitos, gols tomados, gols feitos em casa do Atlético Bilbao, gols feitos fora de casa do Girona, gols tomados, enfim, você tem que fazer uma planilha manual que você vai encontrar se tem valor ou não a odd. Agora, se você quer uma coisa rápida, cara, CS Score tem lá. Já mostra se a odd tá com valor ou não, beleza? Porque a operação por si só tem over 2,5. Espero 3 gols nessa partida aqui, beleza? Mercado de match odds apenas pro ao vivo, tá bom? Não iria com empate no Girona, até porque o Girona vem de 2 tropeços. E o Atlético, algo a favor do Atlético Bilbao, cara, eu não sou maluco ainda de ficar contra o Girona, beleza? Pela fase, pela temporada que o Girona vem fazendo, eu prefiro ficar de fora do mercado, tá bom? Então é um jogo que eu espero gols, jogo totalmente pro live, fechou? Para finalizar nossas análises, o Durcão da Massa sempre é a última liga a ser analisada. Besiktas contra Konyaspor, cara, aqui nós temos um time da parte de cima da tabela contra o time na zona do rebaixamento. O Konyaspor, cara, jogando fora de casa, tem apenas uma vitória, beleza? Uma vitória em 13 jogos. Então é um adversário muito frágil, tá? E o Besiktas jogando em casa não tem a melhor campanha, mas é a quinta melhor campanha. De 12 jogos, não perdeu em 9, então só tem 3 derrotas. Fez 18 gols e tomou menos que um gol por jogo. Então eu acho interessante demais a gente trabalhar a vitória do Besiktas. Se você não tem uma confiança 100% no Besiktas, assim como eu, vai com empate anula, coloca no bilhete, beleza? Mas, cara, e se você quiser ir mais safe ainda, cara, 2 gols na partida. Turcão da Massa costuma cumprir a linha de 2 gols na grande maioria dos jogos, no longo prazo tem valor, se você colocar o over 1,5 do plano com alguma coisa, beleza? Então, cara, no mais é isso, o Besiktas para vencer over 1,5, finalizamos as análises, bora pro bilhete pronto. O bilhete pronto dessa segunda-feira, 2 jogozinhos, uma dupla, beleza? Com odd 1,72 é o ideal de uma relação de 2 greens para um red, beleza? Over 1,5 no jogo do Besiktas contra o Konyaspor, a gente viu que se cumpre muito no campeonato turco a linha de 2 gols, e o Besiktas disputando a parte de cima da tabela tem a obrigação de vencer, e tem o Konyaspor desesperado, beleza? O Konyaspor pode complicar a vida do Besiktas e isso vai abrir mais o jogo, ou o Besiktas pode abrir o placar e o Konyaspor correr atrás do resultado, também vai abrir bastante o jogo, a chance de sair 2 gols é muito grande. E vitória do Sporting contra o Moreirense, mesmo jogando fora de casa, cara, conta com a vitória do Sport, é um time prateleira acima e tem que vencer esse jogo aqui porque tá vendo o seu adversário se distanciar cada vez mais. Cara, campeonato português é definido em detalhes, cara, então se você tropeçar um jogo, você tá dando título de mão beijada pro seu adversário, fechou? É isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, um abraço, valeu!